Nossa República desta semana conversa com o secretário de Fazenda, Rogério Galo. Na pauta, a reforma tributária e seus impactos sobre a arrecadação estadual, a manutenção dos investimentos públicos e as perspectivas de médio e longo prazo para Mato Grosso. Teremos aumento de impostos? Rogério Galo, seja muito bem-vindo à Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, meu amigo Mauro Camargo, eu que agradeço aí esse novo convite, já que nós já tivemos uma oportunidade de conversar mais no primeiro semestre deste ano de 2023, que foi muito desafiador. Muito obrigado pelo convite, sigo à disposição aqui. Você ocupa uma pasta, além de você ser meu amigo e tudo mais, você ocupa uma pasta extremamente importante. E nós estamos no momento de consolidação da reforma tributária, o Congresso Nacional fechando lá a votação, agora na Câmara, e daqui a pouco vem as leis complementares, e vai ser um ano, esse ano que entra, bastante difícil. Eu queria saber o seguinte, Rogério, de que maneira, se já está acontecendo, de que maneira está acontecendo a reforma tributária, de que maneira ela está impactando a economia de Mato Grosso? Se já existe alguma situação que se revele preocupante? Mauro, eu não posso afirmar que já esteja impactando, tá? Mato Grosso, de fato, vive hoje um bom momento, um momento de investimentos públicos em níveis extraordinários. O Estado recuperou a sua capacidade de investimento a partir de 2019, com as medidas de ajuste fiscal que foram apresentadas pelo governador Mauro, foram aprovadas pela Assembleia, devidamente implementadas. Hoje é um Estado que investe próximo de 20% da sua receita corrente líquida. Então, a gente vive um bom momento na nossa economia em função dos estímulos que nós temos de investimentos públicos, mas também de investimentos privados. Aí eu cito a ferrovia, né, que está saindo de Rondonópolis com os trilhos, são 700 quilômetros, uma ferrovia estadual, que a Rumo é autorizatária, vai chegar a Cuiabá até 2027, 2028, e está indo também em direção a Lucas do Rio Verde, a BR-163, enfim, nós temos aí muito que celebrar, e o nosso estado ele segue crescendo e crescendo muito, crescendo na produção industrial, crescendo em população, é um estado que tem o seu PIB cada vez mais, nós acabamos de ultrapassar um dos poucos estados que ultrapassaram a barreira dos 200 bilhões de reais de produto interno bruto. Isso, nós estamos aí num clube dos 10 estados que detêm o maior PIB do Brasil, nós temos o segundo maior PIB per capita, então os nossos números são muito bons. Isso se deve exatamente à pujança da nossa economia, das características que Mato Grosso tem em relação à produção agrícola, de ter duas safras com bastante equilíbrio, né, e com bastante produtividade, com ciclos de chuva bastante definidos. Então, a natureza nos agraciou e a boa gestão também que vem sendo executada aí permite que a gente também coloque a infraestrutura necessária para que a produção ela aconteça. Mas a reforma tributária ela tem uma perspectiva que ela pode ser impactante para a economia de Mato Grosso. Então, é uma reforma que tem uma transição longa, foi aprovado pela Câmara, pelo Senado e voltou para a Câmara agora, deve nos próximos dias aí ser aprovada pela Câmara, segundo menciona os principais líderes da Câmara Federal, o presidente, o deputado Arthur Lira. E isso sim, em se consolidando esse texto que foi aprovado, ele traz alguns impactos. O impacto para Mato Grosso na arrecadação, porque hoje Mato Grosso é um produtor, a gente envia muitos produtos para outros estados, nós temos uma população ainda pequena, então nós vamos ter impactos lá em 2033, quando esse tributo, o ICMS, desaparece completamente e surge esse novo tributo que está sendo criado, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, aí sim, nós vamos ter uma queda de arrecadação já de imediato, né? E aí uma transição de 45 anos, em que 2% ao ano vai caindo a nossa arrecadação de acordo com a participação no ICMS e nós passamos a receber os nossos impostos com aquilo que foi consumido aqui dentro do Estado. Então, veja, nós produzimos, só para dar um dado, né, 5 bilhões de litros de etanol. E nós consumimos 1 bilhão de litros de etanol.
de litros de etanol. Então, quer dizer, 4 bilhões a gente envia para outros estados e nós ficamos com parcela desse imposto, desse ICMS no nosso caixa. Isso lá em 2033 ele desaparece completamente. Quer dizer, nós vamos ficar com os impostos apenas do 1 bilhão de litros consumido aqui dentro. E os 4 bilhões de litros de etanol que a gente produzir aqui dentro e for remetido para outros estados, esse imposto ficará onde houver o consumo. Então nós vamos ter um impacto aí e teremos um impacto talvez, e aí onde a gente questiona muito, né? Que é a questão da atratividade dos estados que ainda estão em desenvolvimento, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, de continuarem atrativos e terem mecanismos de estimular pela via tributária as empresas se instalarem aqui, que são os chamados benefícios fiscais. Isso, de fato, desaparece na reforma tributária. Todas as empresas no Brasil inteiro, elas ficam niveladas no mesmo tratamento tributário. Não haverá mais a possibilidade de a gente conceder benefícios, por exemplo, para a indústria, porque você passa a ter uma regra nacional sem exceções, né? E isso nos abre aí algumas preocupações, porque o mecanismo que eles estão colocando no lugar dos benefícios fiscais, Mauro, é um benefício chamado a possibilidade de um benefício financeiro, que é um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional que está sendo criado, vai ser abastecido com dinheiro da União, né, dinheiro federal, e isso vai ser distribuído para os estados. Qual o problema, meu amigo? Eles estão colocando lá que os estados vão receber esse dinheiro de acordo com o fundo, a participação no Fundo de Participação dos Estados, que Mato Grosso tem uma participação ínfima, em função do FPE ser definido pelo PIB per capita invertido. O que é isso? Quem tem menor PIB per capita, né, quem produz menos e tem população grande, e, portanto, um PIB per capita por pessoa menor, recebe mais da União. Então, não nos favorece. Nós temos um PIB per capita alto. Eu comecei a abrir minha fala falando isso, né? Nós temos um grande PIB e uma população pequena. Então, o PIB per capita, ele é alto. Então, nós não recebemos muito pelo FPE. E pelo o outro critério que se colocou é população. Então, veja, que atende Sul e Sudeste. Então, nós temos aí Sul e Sudeste atendido por esse critério que vai acessar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, e temos Norte e Nordeste que vão ser atendidos pelo FPE. Os estados do Centro-Oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mais especialmente, ficaram completamente desassistidos. Para se ter uma ideia, estimando aí a nossa participação nesse fundo, que viria para o Estado poder fazer a atratividade de empresas, financiando empresas, ou mesmo pagando para as empresas durante um período, um subsídio, por exemplo, vai pagar toda a energia elétrica durante um determinado período, ou custear um determinado financiamento, Mato Grosso vai receber menos que o Acre, né? Nossas contas aqui, a gente vai receber em torno de R$1 bilhão, caso a União coloque os 60 bi que está no texto da Constituição Federal, e o Acre vai receber R$1,7 bilhão, né? Com desafios completamente diferentes. Um estado com uma população pequena, muito menor que o Mato Grosso, que tem lá, está preservado mais de 70%, enfim, que está praticamente resolvida as suas questões relacionadas à infraestrutura de estradas. Quer dizer, a alocação dos recursos públicos de modo, a nosso ver, ineficiente e injusto. Então, isso nos abre algumas preocupações que, assim que o texto estiver consolidado, Mauro, nós temos que colocar, e o governador tem dito isso, nós vamos colocar à sociedade os impactos que isso terá ao longo dos anos e também as posturas que nós devemos adotar. Como governo, que somos nesse momento, né, e temos uma responsabilidade histórica, porque está desaparecendo um tributo de 57 anos. O ICMS é um senhor de 57 anos que desaparece com a reforma tributária e coloca no lugar um outro tributo. Então, esse tributo, pensando para frente, ele vai ter uma longevidade de 60 anos ou mais, porque é um tributo que nasce com características modernas, né? Dessa nova economia digital. Então, quer dizer, nós estamos falando aí de algo que vai se projetar por gerações aqui em Mato Grosso. Então, nós temos uma responsabilidade histórica, inclusive, eventualmente, de fazer questionamentos judiciais, e isso não está descartado. Gargalo, sem dúvida nenhuma é um quadro preocupante, óbvio. Mato Grosso hoje vive talvez o seu melhor momento na sua história, quer dizer, do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social. E esses freios que impõem
a reforma tributária acabam realmente ameaçando a continuidade desse processo. E eu queria saber o seguinte: a reforma está aí, deve ser aprovada como está, e a gente já sabe os reflexos disso no longo prazo. Que tipo de medida o Estado pode tomar no sentido de minimizar ou mitigar um pouco desses impactos? Eu falo assim, Mato Grosso tem, a seu favor, o fato de ser um Estado importante do ponto de vista da produção, né? É um Estado com uma produção do agro extraordinária, né? E por isso mesmo tem uma certa capacidade, como está melhorando sua logística com ferrovia, etc., tem uma possibilidade de atrair ainda investimentos na área industrial, né? Justamente por ser um Estado que está próximo da produção da matéria-prima. Mas que tipo de ação pode ser feita? Você falou aí, olha, a gente vê a perspectiva até de entrar com uma ação judicial do Supremo, tentar derrubar alguma coisa. Eu queria saber o seguinte: primeiro, nesta reforma que está aí, o FETAB está garantido até quando? Que é um instrumento super importante de investimento. Segundo, que tipo de medidas podem ser feitas, então, para mitigar esses efeitos que você já sabe que vão acontecer aí na frente, né? Talvez não nesse primeiro momento, mas a tendência é que ao longo do tempo a gente possa ter esse problema. Como é que você vê essa questão? Que caminho que vocês estão pensando em dar para essa situação? Excelente pergunta, Mauro. Eu não esperava outra coisa de você que não fosse essa abordagem logo em seguida ao cenário tétrico que eu coloquei, né? Óbvio que é o meu papel, né, como especialista na área tributária e no setor público, tendo aí uma experiência que você conhece já de 20 anos. Você sabe que eu sou procurador de Estado, de carreira, então vivo o setor público há muito tempo. Então a gente conhece as entranhas do setor público e sabe a importância do papel do Estado no desenvolvimento. Eu não esperava de você uma outra pergunta que não fosse logo na sequência daquilo que eu expus de preocupações. Mas espera aí, o que fazer? Então eu quero dividir essa minha fala em duas partes. A primeira, nós vamos reagir. Acho que não, o governador tem sido muito enfático em reagir com relação a tudo que está colocado na reforma tributária. É um sentimento de injustiça, né? Que acho que todo cidadão de Mato Grosso que conhece o texto da reforma tributária e sabe como ele está sendo construído, ele não tem como deixar de sentir esse sentimento de injustiça. Então nós devemos reagir, assim como a gente fez essa luta durante toda a tramitação da reforma. Vocês acompanharam as minhas falas, intervenções, o governador indo a Brasília inúmeras vezes, a gente indo a Brasília, conversando com os relatores, conversando com todos os agentes públicos. A nossa base também, né, parlamentar, na Câmara Federal, mobilizada, no Senado, enfim, o trabalho foi feito. Só que nunca houve uma conjuntura tão favorável para essa reforma tributária vingar, né? Você sabe que há quase 30 anos se tenta uma reforma tributária. São Paulo sempre se colocou contra. Norte e Nordeste sempre favorável, porque são estados que consomem e não produzem. Portanto, o que eles querem? Querem um tributo que incida sobre o consumo e não sobre a produção. E o ICMS incidia na produção e no consumo. Então, como o São Paulo sempre foi um grande produtor, ele era contra porque perdia muito. Ao longo dos anos, o que foi acontecendo? Com os programas de desenvolvimento de todos os estados do Centro-Oeste, até mesmo do Norte e Nordeste, mas basicamente do Centro-Oeste, São Paulo ele perdeu esse investimento industrial. Tanto que a indústria, houve uma redução da participação de São Paulo na produção industrial e cresceu a produção industrial em outros lugares. Mato Grosso, notadamente. Nós tínhamos 40 indústrias há 18 anos atrás, temos 850 hoje. Crescemos 20 vezes. Então, São Paulo perdeu participação. E pela primeira vez, Mauro, São Paulo foi favorável à reforma tributária. Né? Super conveniente, né? Quer dizer, com a maior população do país. Maior população do país, ele tem um bom consumo e, além disso, ele tem lá a melhor infraestrutura, acabando com os benefícios fiscais em todos os lugares. O que pode acontecer? O deslocamento do investimento industrial novamente para o estado de São Paulo. Então, quer dizer, Mato Grosso, o Centro-Oeste, ele ficou nessa discussão política completamente desprotegido. Norte e Nordeste tem as maiores bancadas no Senado
E Sul, Sudeste, notadamente São Paulo, tem as maiores bancadas na Câmara Federal. E nós temos uma participação, são 4 estados do Centro-Oeste, Distrito Federal não conta, são 3 estados, quer dizer, com 9 senadores dentro de 81, e com uma bancada federal, se somar todos os nossos, aí não chega a 30, entre 513. Então, quer dizer, nós não tivemos força política no Congresso para reagir ao que estava colocado pelo restante das regiões do Brasil, notadamente aí, como eu mencionei, Norte, Nordeste e Sudeste e Sul, que eram favoráveis, houve manifestações o tempo todo. Mas nós vamos reagir, reagimos no Congresso e vamos reagir possivelmente com alguma ação judicial, né? Isso a gente tem que colocar, sobretudo, essa questão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Sabe quanto São Paulo vai receber no Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, Mauro? 4,5 bi, dos 60 bi, 4,5 bi vai para São Paulo, vai receber 4 vezes mais que Mato Grosso. São Paulo está com 95% da sua malha rodoviária pavimentada. Mato Grosso tem ainda 2/3 da sua malha rodoviária, que é a maior do Brasil, sem pavimentar. Quer dizer, como comparar um estado com outro do ponto de vista do nível de desenvolvimento que é apto, né, para receber o investimento se não houver um tratamento diferenciado de benefícios fiscais, por exemplo. Quer dizer, isso é muito injusto e isso nós temos que reagir. Então, esse é o primeiro ponto. Você está perguntando o que nós vamos fazer. Reagir. Nós temos que reagir e agora me parece que, vencido o Congresso Nacional, a sede para isso é o Supremo Tribunal Federal. Né? Nós devemos fazer isso. Galo, que tipo de fundamentação jurídica é possível utilizar? A sensação de injustiça, não precisa nem a sensação, é só olhar para perceber que Mato Grosso está sendo duramente castigado por ser um rico estado produtor de alimento. Como é que tipo de fundamentação se poderia utilizar no Supremo, por exemplo, para tentar reverter ou minimizar um pouco essa situação? Mauro, então, como eu mencionava, nós vamos reagir e reagir com instrumentos que estão colocados. Primeiro foram instrumentos políticos, agora são instrumentos jurídicos. Consolidando essa reforma tributária, sendo promulgada e passando da forma como o texto se apresenta atualmente, de fato nós temos fundamento suficiente para rebater essa violência. Há uma violência ao Pacto Federativo, que é um princípio, uma cláusula pétrea da Constituição Federal que garante aos estados autonomia suficiente para empreender ali as suas políticas de desenvolvimento necessárias ao bem-estar da sua população. Então, para mim, claramente, há uma quebra do Pacto Federativo quando se quebra essa autonomia financeira dos estados para que eles tenham condição de executar as suas políticas públicas na trajetória que se vinha executando nas últimas décadas. E o outro ponto está relacionado a desigualdades regionais. Essa reforma, ela trata desiguais, né, de modo igual. Então, quer dizer, você trata São Paulo, que estou citando porque é o maior estado do Brasil e o que detém o maior beneficiário, inclusive, é o estado mais desenvolvido do Brasil, né? Tem a sua infraestrutura mais desenvolvida no Brasil. Está tratando São Paulo de modo igual na perspectiva do tratamento tributário, que hoje a gente tem alguma diferença, que a gente consegue rebater isso, tá sendo atrativo com os nossos programas de desenvolvimento industrial, está tratando pela reforma de modo semelhante, né? E mais do que isso, eles estão tratando São Paulo, nessa perspectiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, de modo favorecido. E era para ser exatamente o oposto. Como eu mencionei para você, dos 60 bi que serão alocados nesse Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, os critérios de distribuição desse recurso, eles alocaram lá população. E quando você coloca a população, você prestigia um estado que é o estado mais desenvolvido do país. E ali existe, o nome lá é Desenvolvimento Regional, Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. E tem um artigo na Constituição, Mauro, que é o artigo 3º da Constituição, fala: constitui o objetivo da República Federativa do Brasil. É um objetivo da República. Lá estabelece, inciso 3º, salvo engano, reduzir as desigualdades regionais. Aí eu te pergunto, um estado como Mato Grosso, que tem 21 mil quilômetros de estradas ainda para pavimentar,
receber R$1 bilhão, enquanto o Estado, que tem a melhor infraestrutura do Brasil, receber R$4 bilhões, está aplicando essa norma da Constituição que fala que tem que é um objetivo da República eliminar e reduzir as desigualdades regionais? É muito latente, é muito evidente a violência que esse texto da reforma tributária está fazendo com o estado de Mato Grosso do Sul, né, com alguns estados da federação. Não quero aqui também fazer uma generalização indevida e atécnica, mas eu posso falar por Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A violência é evidente à Constituição e nós não podemos deixar isso de levar à sede própria, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, eu diria para você que esses seriam os principais argumentos que nós teríamos. Pacto federativo e quebra ali de um princípio, de um objetivo da República, que é a redução das desigualdades regionais, porque está, na verdade, consolidando ainda mais estados que já são desenvolvidos em detrimento daqueles que precisam de apoio, de suporte para consolidar o seu processo de desenvolvimento. Mato Grosso é um estado em desenvolvimento. Nós não somos ainda um estado desenvolvido. Portanto, a gente tem que ter um olhar completamente diferente na construção de política pública de desenvolvimento regional. Não podemos ser tratados na mesma régua de estados que historicamente tiveram um processo de colonização mais antigo e se beneficiaram de estar perto da época da coroa, de estar perto da época do império, de estar perto da época dos centros decisórios e onde se alocava o recurso. Os ciclos econômicos se estabeleceram nesses lugares. Por exemplo, o ciclo do café. Tinha estrada de ferro em São Paulo, o Mauro, há mais de 100 anos atrás. E nós estamos falando agora de chegar aos primeiros trilhos ao centro do Mato Grosso em 2025, com uma ferrovia estadual, que foi uma iniciativa do governo do estado. Então, quer dizer, há uma dívida da União com estes estados em desenvolvimento. E essa dívida, infelizmente, ela não está sendo saldada com a reforma tributária, com o texto da reforma tributária que está em jogo. Eu acho que falta um ponto que você me perguntou. Lembra que você perguntou de como a gente vai preparar o Estado, né? E eu mencionei, primeiro, reagir ao que foi feito, mas eu acho que nós temos um dever de casa e nós vamos fazer, e a gente já vem fazendo. Até 2032, quando o ICMS desaparece e o nosso programa de desenvolvimento industrial, que é o PRODEIC, que é um incentivo do ICMS, um incentivo tributário para as empresas, também desaparece. Até lá, Mauro, nós temos um plano de desenvolvimento de investimentos públicos e privados. Né? É consolidar a nossa infraestrutura. Aí eu estou falando de conectividade. Nós vamos colocar conectividade. Eu sempre cito outros estados mais envolvidos para saber qual é o estado da arte, né? Até onde a gente tem que chegar para poder sermos um estado aí competitivo. Nós precisamos melhorar muito a nossa conectividade e nós temos um programa que é o MT Conectado para colocar conectividade rural, pelo menos 4G, em todas as áreas produtivas e nos distritos, nas escolas rurais e nos municípios que, infelizmente, ainda não detêm, né? E isso o deputado Diego, inclusive, tem uma CPI aberta, da qual ele é presidente, não tem qualidade de conectividade. E hoje a gente sabe, no mundo digital, sem boa conexão, e conexão via internet, a gente sabe que os negócios eles não acontecem. Então, esse é um ponto. Conectividade. Trabalhar muito para universalizar a conectividade e fazer a conectividade rural para que a gente aumente a nossa produtividade com as máquinas. Segundo, energia elétrica. Nós temos a energia elétrica no Mato Grosso uma das mais caras do Brasil. É melhorar a nossa infraestrutura, trabalhar com a ANEEL, com a concessionária local e melhorar só 25% da nossa rede, ela é trifásica. No Sudeste, 90% da rede é trifásica. E a nossa rede aqui, majoritariamente, 75% dela é monofásica. Por isso que a gente tem tão pouca armazenagem aqui em Mato Grosso, porque não sustenta um secador da soja, do milho, e, portanto, não pode ser armazenado. Por isso que o produtor, quando colhe, ele tem que tirar e já levar para um armazém na cidade que já vai ser transportado e ser exportado ou esmagado em algum lugar. Quer dizer, nós não damos autonomia para o nosso produtor. Então, nós precisamos aí, vamos entrar num programa também para fortalecer a eletricidade para chegar em rede adequada, que é a rede trifásica. Vamos trabalhar num projeto nesse sentido.
Estradas, você me perguntou de estradas, perguntou do FETAB. Nós conseguimos uma emenda que mantém o FETAB até 2043. Né? Essa foi, de fato, uma vitória, e isso porque nós vamos ter até 2043 condição que, com o FETAB, de universalizar os 21 mil quilômetros com recursos próprios do nosso produtor, e isso não vem do governo federal, de ter a condição, Mauro, de universalizar as nossas estradas, quer dizer, pavimentar as nossas estradas e manter as nossas estradas, e converter as nossas pontes de madeira em pontes de concreto. E a logística que é fundamental, consolidar a hidrovia do Paraguai, consolidar as nossas ferrovias, aí fazer com que a nossa ferrovia estadual chegue a Lucas do Verde, chegue a Cuiabá, fazer a ferrovia que já está chegando já está a destino, né? A caminho de Água Boa, que ela se consolide, que ela se conecte a FICO, né? Que ela se conecte também com Lucas do Rio Verde, a Ferrogrão saindo de Sinop para Miritituba, quer dizer, nós precisamos prover Mato Grosso de infraestrutura. Fazendo isso, nós temos capital humano aqui espetacular, condição de fazê-lo. Nós estamos fazendo aqui as infraestruturas sociais no estado, que são os hospitais, melhorando a infraestrutura de escolas. Ninguém sai de um estado, um técnico industrial, Mauro, sai de um estado para vir para outro, migrando, para ir para um lugar onde o filho dele não vai ter uma boa escola e onde o filho dele não vai ter saúde, a família dele não terá saúde. Então, nós estamos construindo já 4 hospitais no interior do estado, fortalecendo aqui a capital com o Hospital Central, que vai ser de alta complexidade, enfim, provendo infraestrutura social e deixando um Mato Grosso com a sua infraestrutura pronta, porque as terras não vão sair daqui, o nosso clima, né, se não houver mudanças climáticas, e a gente espera que não exista em função de tudo que a gente tem feito na nossa produção sustentável, né, que a gente consiga manter ao longo dos anos aí, o clima que nós temos aqui em Mato Grosso, e consolidar esse processo de desenvolvimento industrial, porque a produção ela continuará a acontecer aqui em Mato Grosso. Se tem uma coisa que a reforma tributária ela é positiva, ela fortalece muito, Mauro, as exportações. O governador tem falado disso. Ela desonera completamente as exportações e ela entrega tudo que foi recolhido de imposto de volta para o exportador. Então, quer dizer, você desonera completamente as cadeias de exportação. Então, quer dizer, se Mato Grosso tiver mercados ainda maiores, nós vamos continuar produzindo carne para o mundo, óleo para o mundo, farelo de soja ou de milho para o mundo, etanol, enfim, todos os nossos produtos que a gente exporta. O que a gente tem que fazer é deixar de exportar, e aí nós precisamos de uma política nacional de fortalecimento da indústria, é deixar de exportar a produção primária para exportar produção industrializada, processada aqui e gerando empregos aqui. Porque os mecanismos na reforma tributária, infelizmente, esse é um equívoco na minha opinião. Ela trata na exportação exatamente da mesma forma você exportar a soja em grão do que você exportar o óleo de soja refinado. O que, ao meu ver, assim, poderia haver um estímulo e deve haver um estímulo do governo federal para que haja as exportações de produtos já industrializados, gerando emprego aqui. É assim no mundo inteiro, é assim que a China, o modelo de desenvolvimento chinês, modelo de desenvolvimento americano, europeu, é a produção industrial que gera emprego de qualidade. Se nós não fizermos isso enquanto país, nós vamos ficar para trás nesse processo, vamos continuar ainda com o extrativismo, que definitivamente não é a melhor política econômica. Até porque, assim, pela própria natureza, né, acaba não distribuindo riqueza na população, né? Essa coisa da exportação tem um efeito positivo para a balança comercial, para quem produz, mas a distribuição dessa riqueza é bastante limitada. Nós vamos ter que ir para um outro intervalo, vamos para o último bloco. Você levantou todos esses problemas, todas essas questões de como é que isso vai se dar e a perspectiva de como é que se enfrenta isso ao longo do tempo. E eu queria deixar aqui uma pergunta mais política. Ok, o governo Mauro Mendes vai até 2026, depois um outro governador, uma outra equipe deve assumir o Estado. O que garante que tudo isso, que todas essas medidas que são extremamente necessárias para que o Estado enfrente o seu futuro
com um mínimo de impacto, né, que garante que nós vamos ter um governo comprometido com isso ou com essa visão do que é preciso ser feito. Claro que eu queria falar um pouco de outras coisas, nós vamos tentar falar aqui um pouquinho de outros assuntos, temas importantes, como a nossa arrecadação, como a gente está estruturado para manter os investimentos públicos, enfim. Mas eu queria que você respondesse o que garante que nós vamos ter para o futuro essas medidas que você citou, né, de longo prazo, para mitigar um pouco dos impactos da reforma tributária. Mauro, eu acredito muito na força aí da democracia, né? E a gente tem, ao longo aí dos últimos 35 anos, né, na reabertura democrática do Brasil, amadurecido bastante no processo eleitoral. E você, como um especialista na área, tenho certeza que deve também ter as suas reflexões a respeito, e essa pergunta ela vem em linha exatamente com isso que a gente tem trabalhado ao longo dos anos na gestão pública, né? Eu acho que o eleitor hoje está muito preparado para decidir com base em evidência, né? Assim como hoje não se faz mais gestão na tua empresa aí, você faz uma gestão baseada em dados, né? Em evidências, toma suas decisões com base, por exemplo, vai tomar um capital, precisa de um capital de giro, fazer um investimento, você vai buscar a menor taxa, as melhores condições, vai buscar o melhor fornecedor para o seu produto. Quer dizer, você trabalha com dados, trabalha com evidência, não tem mais espaço para tomada de decisões, e a principal tomada de decisão que pode existir no país, e no estado, e no município, é a eleição para o executivo, é o CEO. É como se você estivesse na tua empresa aí, você elegendo, escolhendo o conselho, escolhendo quem vai ser o presidente da empresa. Quer dizer, esse que vai entregar os resultados que todos os acionistas esperam. Os acionistas do país são os cidadãos. Então, quer dizer, eu acredito muito que a força do resultado e a força do exemplo real, né, de que as entregas elas acontecem e de que é possível continuar numa trajetória e ter alguém que represente isso, pode levar a um novo contrato, né? Porque eleições, você ganha um contrato de 4 anos para executar aquilo que você se comprometeu. Então, eu confio muito nessa maturidade do eleitor, na maturidade da democracia do Brasil, e em Mato Grosso em particular, para que isso fique claro, né? Que os projetos que forem colocados em 2026, eles sejam projetos que sejam julgados com base em evidência. Quem de fato entregou e o que entregou e qual é a sua capacidade de fazer. Então, acho que isso vai ser muito definitivo e, sobretudo, pelo momento que Mato Grosso vai viver. Não podemos errar. Vai ser, sabe aquela história da bala de prata? Porque vai ser o governo de 27, 28, 29, 30. É o governo que vai preparar literalmente a entrada em vigor dessa nova realidade tributária que vai, como eu falei aqui, trazer um novo modelo, né, de desenvolvimento, de arrecadação e de relacionamento com os nossos contribuintes. Então, assim, eu acredito muito nisso, tá? De que o eleitor vai decidir com base em evidência. E de outro lado, também no lado da gestão, eu acho que a gente tem que deixar, esse é o meu pensamento, deixar o planejamento pronto. Porque esse planejamento não é de governo. A ideia, quando eu falei para você sobre tudo que eu mencionei em eletricidade, em conectividade, né, em telecomunicações, quando eu falei de estradas, quando eu falei de ferrovia, quando eu falei de hidrovia, é deixar tudo isso, infraestrutura social, o que tiver em construção de hospitais, escolas, né, de escola técnica, enfim, tudo isso tem que estar, literalmente, quando eu digo num planejamento de longo prazo, um planejamento de Estado e contratado, e com governança pública que permita que a sociedade fiscalize e esteja na execução. Isso, de algum modo, já está acontecendo em alguns outros setores. Na educação aqui do Estado, nós já temos o terceiro setor participando da tomada das decisões. Então, é muito difícil também que um outro gestor chegue e queira romper com todo um planejamento que está feito e que vem mostrando que está no caminho absolutamente certo. Eu diria que, por exemplo, o FETAB hoje, 100% dele é aplicado, 100% é aplicado em infraestrutura. Foi o que nos permitiu
adquirir a BR-163 da Odebrecht, que não tinha, estava descumprindo o contrato já há 4 anos, e agora nós estamos lá com obras, já nesse final de ano, com 15 quilômetros de duplicação do posto Gil em direção à Nova Mutum. Nós colocamos na lei que não pode mais lá um gestor pegar o FETAB para pagar folha de pagamento, e ele escolher o que ele vai gastar. Está na lei. Então, quer dizer, o desgaste de alguém que vai chegar e propor, não, vou tirar o FETAB para gastar em outra coisa, você acha que passa na Assembleia? Qual vai ser a reação do setor produtivo? Quer dizer, você dá uma governança para um recurso público que está sendo aplicado de modo correto naquilo que o Estado efetivamente tem de necessidade de infraestrutura. Então, esses dois aspectos, maturidade e governança, maturidade eleitora e governança pública aí, os arranjos que a gente vai deixar do planejamento de Estado, eu acho que também podem nos assegurar essa trajetória até 2032. Porque seria, vou ser muito franco, como um pensamento e um sentimento pessoal, seria desastroso nós interrompermos uma trajetória que nós estamos vivendo hoje de investimento entre 15% a 20% da sua receita corrente líquida de Mato Grosso naquilo que precisa ser feito até 2030. Se nós fizermos isso, Mauro, imagina, nós estamos aí 8 anos para 2032, nós estamos falando aí em valores presentes de algo em torno de 40 a 50 bilhões de dinheiro, de recursos públicos que nós vamos injetar na economia do Estado. Isso em valor de hoje, sem considerar, obviamente, as inflações e o crescimento de PIB que a gente vai ter. O valor pode ser ainda maior. Quer dizer, não dá para admitir que no meio do caminho alguém tire 10, 15, 20 bilhões que seriam investidos para aplicar em qualquer outra coisa. Nós temos que ficar muito atentos e a imprensa tem um papel fundamental. Eu fiz essa pergunta porque, assim, a nossa cultura, a cultura política, infelizmente, ainda é de solução de continuidade. Os governos não dão continuidade ao governo do antecessor, querem fazer seu próprio caminho, enfim, no geral, acontece isso. Às vezes, até mesmo, governos alinhados, né? Governos que são feitos, que fazem o seu sucessor, o sucessor acaba não seguindo. A gente tem aí, nos últimos 20 anos, situações que mostram bem mudanças de pensamento, né? Eu acho que do governo Dante Oliveira para cá, a gente teve pelo menos 2 governos com uma dificuldade de foco, de entender a necessidade da eficiência, de entender que não se faz política aumentando o custeio, enfim. Nós tivemos algumas situações que seguraram, que travaram um pouco o crescimento do Estado. Tanto é que foi necessário que o governo do Mauro Mendes, lá no seu primeiro período, tivesse que voltar a falar de ajuste fiscal, voltar a falar de responsabilidade fiscal, voltar a falar de equilíbrio das contas públicas, né? E perdeu um ano arrumando a casa, para poder voltar a ter uma condição mais favorável, e que chega hoje, a gente tem que concordar que, sob o ponto de vista da gestão, o governo está dando show, né? Eu queria saber o seguinte, tudo isso que você falou, a questão da energia, que já foi um desafio muito maior lá atrás, mas que é fundamental, a questão da conectividade, a questão da industrialização, da agroindustrialização, que é fundamental para gerar emprego, para gerar imposto, para gerar a distribuição de renda. Todas essas medidas, elas não podem, esse planejamento que vocês pretendem deixar, não pode ser um planejamento já com uma legislação meio que obrigando que o próximo gestor, independente de ideologia, ou que ele tenha que seguir uma cartilha, uma diretrizes mesmo, como se fosse uma LDO, como se fosse uma lei orçamentária que desse esse rumo? É uma excelente pergunta também, Mauro. Eu concordo contigo. Acho que esse planejamento que a gente tem o plano plurianual, né, que é uma visão, inclusive, está submetido à elaboração agora e aprovação para os próximos 4 anos. Isso já incorpora alguma coisa. O planejamento no Brasil, ele é um planejamento de 4 anos, é muito pouco. Você vai na China, o planejamento deles é planejamento de 20, de 30, de 40. Eles sabem exatamente
como a cidade vai estar daqui a 50 anos, como o Estado vai estar daqui a 50 anos, com base nos investimentos públicos, na indução, né, do desenvolvimento daqueles estados. Então, o que é muito importante nós termos, e de fato nós não temos essa cultura, como ele disse, o único instrumento legal que existe hoje na Constituição brasileira para planejamento são de 4 anos. Eu concordo contigo, acho que nós temos que trabalhar, e vamos trabalhar para que esse planejamento ele seja um planejamento de longo prazo e que ele tenha uma força, né, uma força legal que, de algum modo, ele influencie os próximos gestores. Se bem que alterar leis no Brasil, você veja que não é um problema tão difícil assim, né? É um desafio relativamente fácil. Se costuma dizer que no Brasil até o passado é incerto. O governo federal acabou de mandar uma medida provisória lá, que ele modifica uma legislação de 2017 e impõe às empresas no Brasil que têm benefício fiscal de ICMS a pagar algo em torno de 40 bilhões de reais enfim, de passivos, né, que a rigor estavam protegidos por uma legislação. Quer dizer, é algo surreal, absurdo. Então, eu vejo assim que mais do que a lei, é o envolvimento da sociedade organizada no planejamento e na execução desse planejamento. Como eu falei, no FETAB, ele está lá garantido. Se alguém for mudar a destinação do FETAB para colocar em custeio, não pode ser admitido, porque certamente vai ter reação dos grupos organizados que defendem ali aquela respectiva infraestrutura. Então, me parece que assim, o envolvimento da sociedade com instrumentos jurídicos, só a legislação não seria, ao meu ver, suficiente, porque, infelizmente, a nossa cultura de cumprir planejamento, ainda que esteja imposto em lei, é muito pequena. Agora, quando há envolvimento social e, sobretudo, da sociedade organizada que interferem na tomada de decisão, isso fica muito mais robusto. Esse é o nosso desafio aqui no Estado, viu, Mauro? Claro, sem dúvida nenhuma, acho que é um grande desafio. Acho que o planejamento tem que ser feito, tem que estar disponível, seja lá qual for o grupo político que vá assumir, mas é importante militância. Não sei se você concorda com isso. Você precisa ter um parlamento comprometido com uma política de Estado, né? Não pode ser um parlamento venal, que preocupa com a próxima eleição, que está preocupado com decisões populistas, etc. Isso depende muito da militância, né? Quer dizer, eu vejo assim, por exemplo, no governo Mauro Mendes, que fez uma escola, né? Existe uma escola política e de gestão muito importante e que precisa ter continuidade de alguma maneira. Isso não quer dizer que tem que se eleger o governador do mesmo grupo, o sucessor do mesmo grupo, mas significa que precisa ter uma militância forte, né? O governador Mauro Mendes você sai do governo, Galo, você tem que continuar influenciando de alguma maneira, seja no parlamento, seja por instituições privadas mesmo, enfim, para que se crie uma mentalidade de planejamento no Estado, né? Mato Grosso tem uma situação muito delicada, tem a questão ambiental, você falou dos riscos climáticos, que a gente não pode abrir mão um minuto, não pode retroceder na legislação ambiental, seja por qualquer tipo de argumento, porque é disso que depende o futuro do Estado, né? Então, eu estou colocando isso assim, você acha que é possível já começar a pensar que é preciso ter uma militância forte para defender Mato Grosso? Não é para defender o interesse eleitoral de um ou de outro, mas para defender Mato Grosso nesse caminho de uma boa gestão, de uma gestão comprometida. Eu estou absolutamente de acordo, porque no final do dia, o que nós estamos falando aqui nesse nosso diálogo, né, eu tenho certeza que muitos vão assistir e vão também tirar suas próprias conclusões. A gente está falando de uma tese, né? É uma tese de desenvolvimento, né? E isso acaba se envolvendo num pacto. Todos aqueles que aderem a uma tese, eles concordam em pactuar que aquilo é importante e que, portanto, deve ser cumprido. Então, o que a gente precisa é de aderência. Eu vejo que hoje, quando eu falava lá em 2019, Mauro, e você lembra muito bem, eu falava de responsabilidade fiscal, da necessidade de ajuste, de gastar menos do que se arrecada e do que gastar bem, não gastar só em custeio em folha. Lembra na educação, Mauro, que gastava-se 95% do orçamento em folha.
não sobrava nada para investir e minimamente para custeio. Aí você tinha escolas de lata, você tinha a escola sem ar-condicionado, insalubre. A gente fazia esse debate lá. Era o início de uma tese. Que eu costumo dizer que você se tocou na história aqui de Mato Grosso, nós tivemos 2 governos reformistas. O do Dante, que foi reformista, converso bastante com meu amigo Walter Albano a esse respeito, foi um governo fundamental do ponto de vista da preparação das bases do Estado. Nós tiramos tudo aquilo que naquele momento era ineficiente do ponto de vista de estruturas públicas, né, da administração indireta, que são aquelas estatais, né, que muitos estados hoje ainda carregam esses esqueletos e são passivos enormes que no futuro a sociedade daquele respectivo estado e o país vai pagar a conta, você não tenha dúvida disso. Isso nós abrimos mão lá atrás por decisões absolutamente corretas, decisões de Estado. E agora o governo do governador Mauro, de poder também expor que, olha, contas públicas não aceitam desaforo. Se você for incompetente, se for corrupto e não alocar bem o recurso público, a conta virá muito rapidamente, como veio com 11 mil fornecedores há mais de um ano sem receber, como estava em 2019, com atraso de folha salarial e sem fazer investimento no Estado, que precisa de investimento, como é o nosso. Não entrar no detalhe, 700 escolas completamente sucateadas, quer dizer, tem que retomar isso. Não se reforma 700 escolas num... Hospitais. Os hospitais regionais, eles em colapso. Lembra do Hospital Regional de Sorriso? Eu estava agora há pouco aqui com o prefeito Ari Lafim, conversando com ele e lembrando, o Hospital de Sorriso estava em colapso, praticamente sem a cozinha, não tinha a mínima condição de operar. A cozinha do hospital não tinha condição de fazer ali as refeições para toda a comunidade ali do hospital, que é um absurdo. Por quê? Por falta de recursos. Enfim, ambulâncias e também carros da polícia parando por falta de pagamento de combustível, que o posto já não ia abastecer porque não tinha recebido já há mais de 120 dias. Quer dizer, essa tese em que a gente retomou em 2019 de responsabilidade fiscal, que remonta, né, a uma legislação de 2001, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, isso fez com que nós tivemos aí, ao longo dos últimos anos, muita maturidade em todas as discussões. Todos os poderes estão muito hoje envolvidos nesse respeito que a gente tem aqui hoje, a condição que Mato Grosso assumiu de ser um estado AAA, em capacidade de pagamento. É o estado hoje no Brasil com a melhor gestão fiscal e o estado que mais investe, com recursos próprios. E somos reconhecidos nacionalmente por isso. E a classe empresarial toda, ela olha para Mato Grosso hoje de um modo diferente, fala assim, lá eu posso alocar o meu capital porque eu tenho certeza que eu terei o provimento de recursos públicos necessários para os investimentos e também para a sustentação das políticas públicas que vai me manter, vai manter o meu investimento dando o retorno que eu espero. Então, assim, acho que é isso, essa militância em torno de uma tese, eu vejo que a gente tem que falar muito sobre isso, entrevistas como essa contribuem na formação dessa massa crítica e nós precisamos contratar, eu diria assim, contratar mais pessoas nessa tese. Quando eu falo o contrato, é um contrato de ideias, né? De que as pessoas possam, de fato, em todos os setores, nos tribunais de contas, como a gente tem hoje lá defensores da responsabilidade fiscal, eu acabei de citar um conselheiro que é muito voltado à tese, a dar sustentabilidade fiscal de longo prazo, mas é isso, é de que o Estado ele precisa ser eficiente para fazer os investimentos necessários para preparar o futuro das próximas gerações e, consequentemente, também ter condições de fazer os investimentos que só o Estado faz, meu amigo. Você não tenha dúvida, ninguém ia fazer um hospital em Confresa, não teria um hospital particular em Confresa, muito menos um hospital particular para atender a população de Juína de toda a região. Isso é o papel do Estado. Se o Estado não tiver recurso para fazer isso, assim como foi com o 63, se nós não tivéssemos recursos agora, quantos anos ia ficar ali tendo acidentes com a pista simples, com milhares de carretas e pessoas perdendo a vida a cada um dia e meio na BR-163? Isso só foi possível por conta dessa tese, né? Que em 2019 a Assembleia Legislativa ela aprovou lá as 5 leis, né, que foram que nós fizemos a reforma do Estado de Mato Grosso e que a gente consegue manter até agora. Agora não podemos ter revisionismo, né? Se a gente tiver revisionismo, como você falou, se entrar outro gestor e quiser refazer tudo, eu acho que aí é onde entram os poderes constituídos, né, tribunais de contas, Ministério Público, Judiciário, de não permitir, a própria Assembleia não permitir, e a sociedade, a imprensa divulgando,
falando, e também a massa crítica que a gente tem que formar aí nas universidades, de que nós temos uma trajetória a cumprir até 2032, no mínimo, né? O nosso planejamento tem que ser maior, mas até 32 a gente tem que contratar uma trajetória de preparação do Estado para esse novo ciclo de desenvolvimento dentro de um novo modelo. Galo, infelizmente nosso tempo se esgotou. Eu queria só fazer uma referência ao conselheiro Walter Albano, que à época foi secretário de Fazenda do governo Dante Oliveira. Eu tive o privilégio de ser colega na comunicação dele e assistir a atuação do Walter nas negociações. Naquele momento era algo hercúleo, negociações com o Tesouro Nacional, duríssimos, enfim. Mas, e Walter deixou um legado extraordinário, o Walter e toda a equipe daquele governo, fazendo inclusive com que Dante de Oliveira, com toda a formação de esquerda, com toda a formação dele política, revisse e entendesse a necessidade das privatizações, dos fechamentos de empresa, enfim, do ajuste fiscal, que era algo que até então nenhum outro governo tinha se preocupado. Olha, vamos gastar aqui e depois ver lá na frente quem vai pagar a conta. E isso acabou naquele momento e acho que mudou a perspectiva. Então, parabéns ao Walter, um grande amigo, um grande exemplo de gestor, assim como você está sendo aqui na Secretaria de Fazenda, e posicionamento político, a opção do governador Mauro Mendes no sentido de garantir a Mato Grosso essa sustentabilidade da sua gestão. Obrigadíssimo. Vou te dar aí 30 segundos para você se despedir e vou encerrar o programa, Galo. Bom, obrigado, meu amigo Mauro. Eu acho que eu já falei bastante. Também quero aqui deixar um abraço ao nosso amigo, né, em comum, o Walter Albano, que é um grande homem público aí, que contribuiu muito com o Mato Grosso naquele período histórico do governo Dante. A quem eu reconheço, foi meu colega aqui, ex-colega, né, de Secretaria de Fazenda também. E não tenho dúvida de que agora também no Tribunal de Contas ele está fincando ali raízes profundas dessa tese da sustentação fiscal de longo prazo, para que a gente não tenha, eu sou galo, vou falar aqui, o voo de galinha, né? Aquele voo curto, melhora e já cai de novo, melhora e cai de novo. O que nós precisamos agora, definitivamente, não é isso. E nós tivemos, ao longo da história de Mato Grosso, muitas transições políticas, né? Nenhum governador conseguia fazer o seu sucessor, o seu grupo político era alijado do poder. Assim foi com Dante na sucessão, com Blário na sucessão ali com Silval, que acabou indo para um outro caminho. Depois veio com o Pedro Táxi, também, que era outro grupo político. Depois o Mal. Enfim, nós precisamos, de fato, agora ter uma linha, uma diretriz daquilo que tem funcionado no Estado, e eu tenho certeza que o julgamento da população, ele é um julgamento hoje com base em evidência, em dados, em resultados. O eleitor está muito mais crítico. Obrigado pela oportunidade aqui, estarei sempre à disposição do seu canal. Agradeço muitíssimo, Galo. Um grande abraço, nós vamos ficando por aqui e até a próxima semana com uma nova entrevista tão importante quanto essa que foi com o Rogério Galo. Um grande abraço a todos.